Bem, aqui são algumas passagens que servem de exemplo para nós, para aprofundar um pouco esse mistério da fé que é a Eucaristia. Vamos fazer mais uma catequese. Dizem que quanto mais você vai ouvindo, até que fica familiarizado. Da onde surgiu a Eucaristia? Quer dizer, ação de graças. Vamos pegar desde o início. Quando Adão e Eva pecaram, Deus chegou e falou assim: nunca mais, agora vocês não vão mais estender a mão e pegar o fruto da árvore da vida. Como eles comeram do fruto proibido, Deus falou para eles: a partir de agora, que vocês quiseram, qual que era a proposta da serpente? Comas e serás como Deus. Como o homem quis ser Deus, ou seja, quis ser Deus, ele rompeu com o Criador. Houve uma ruptura com o Criador, porque ninguém pode ser outro Deus, existe só um Deus. Então aqui vocês já sabem qual é o único pecado que separa de Deus. Qual que é? Querer ser Deus. Ah, padre, mas aí é lógico que ninguém, aí que você se engana. O querer ser Deus é simplesmente você não aceitar mudar. Você não achar que você está errado. Agora já está mais comum, né? Você não se dobra à grande sabedoria do alto. Você não aceita a misericórdia, porque você não acha que você está errado. Isso é ser Deus. Isso é ser Deus. Então é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. Esse pecado rompe com Deus. Rompe. Qualquer outro pecado não rompe. Se eu matar alguém e conseguir arrepender, confessar e pedir para Deus, para Ele ter misericórdia, aceitar a punição, seja cadeia, não sei, eu estou no céu. Mas se eu sou cheio de mim, né? Acho que eu sou o dono do mundo, o deusinho, não tem como entrar no céu, porque não pode ter dois deuses. Então esse pecado rompeu com Deus. Então Adão e Eva, seres humanos como nós, não morriam antes do pecado. Mas não é que não morriam pela sua natureza humana, não morriam porque tinham acesso à árvore da vida. Por que seria a árvore da vida? A comunhão com a vida eterna de Deus. Então Adão e Eva estavam em comunhão com Deus, por causa da vida eterna, eles não morriam. Quando eles romperam, não podia mais ter acesso à árvore da vida. Começaram a morrer, que é o que acontece até hoje. Nós todos vamos morrer, humanamente. A partir daquele momento, Deus fez um projeto de salvação para a humanidade. Um projeto para devolver o fruto da vida eterna. E esse projeto se chama Jesus Cristo. Quando Maria disse sim, o Verbo se encarnou, ela fecundou, foi esposa do Espírito Santo. E quando Maria foi visitar Santa Isabel, o que ela falou? Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto. Por que ela falou fruto? Lembra do fruto que foi proibido? Lá em Gênesis, da vida? Agora está sendo devolvido para a humanidade. Jesus Cristo é o fruto da árvore da vida. Então posso dizer que Maria é a árvore da vida? Posso. Ou, o que mais que eu posso dizer que é a árvore da vida?
Não está aqui, né? O crucifixo. Aquele de madeira, tiraram. O crucifixo, a cruz é a árvore da vida. Assim como Maria. Quando você vai pegar o fruto na árvore, como Jesus está na cruz. Ora, se Jesus é o fruto, ele deve ser comido. O fruto deve ser comido. Como é que Jesus fez isso? João capítulo 6. É isso, uma parte dele está aqui no Evangelho. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne. Dada para a vida do mundo, a minha carne. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. A carne do Filho do Homem e do seu sangue. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. A vida que foi tirada lá em Gênesis, quem comer. Agora, eu pergunto para vocês, em algum momento Jesus fala aquilo que simboliza a minha carne? Aquilo que simboliza o meu sangue? Aqui você já vê que em João capítulo 6, não é representar o corpo dele, como é feito na ceia protestante. Ceia protestante, você tem a ceia, toma lá o vinho, o pão, o que sobra, deixa de lado, ou pode jogar fora se perder, porque para eles representa. Mas por que para eles representa o corpo de Cristo e não é verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo? Porque na igreja protestante não existe a chamada sucessão apostólica. O que é a sucessão apostólica? A ordenação. Desde Jesus para os apóstolos, e os apóstolos foram ordenando, não foi? Foram morrendo. Ou seja, quem são os sucessores dos apóstolos hoje? Os bispos. Quer dizer que Dom Lindomar, nosso bispo, foi ordenado por Dom Valmor, que se você for pegar, tem que chegar lá nos apóstolos. Essa sucessão apostólica, que confere o sacramento da ordem, que faz com que tanto os bispos e o padre, participando junto com o bispo, na hora da consagração, eu ajo em persona Christi. O que quer dizer? Na pessoa de Cristo, eu vou agir na pessoa de Cristo, e eu vou fazer memória disso que Jesus está pedindo, e na oração eucarística, eu vou invocar o Espírito Santo, chama epíclese, mandai vosso Espírito Santo, epíclese, em português pode ser epíclese ou epiclese. Então antes da consagração eu falo, mandai vosso Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai descer, entrar no pão e mudar o que do pão? Substância. O pão não se torna mais pão. Repito, depois da consagração, o pão não é mais pão. Padre, mas não é possível, porque eu vejo o pão, a cor de pão, o gosto de pão. Como não é mais pão? Aí entra aqui um pouco de algumas coisas que não são tão comuns nos nossos estudos, né? Em escola, de filosofia, né? O que é substância? Substância é aquilo que é em si, aquilo que dá característica da pessoa. É aquilo que é sozinho, subsiste sozinho, que não existe no outro, que existe por si só
e que tem uma essência, que é o que eu colho quando eu olho e faço um conceito. Eu tento, o conceito nosso, por exemplo, ser humano. O que é a substância? É aquilo que une um monte de características, que está lá internamente, para eu chegar à conclusão que é um ser humano, ou que é um cachorro, ou que é uma mesa. A substância é o que une tudo. Tudo o que? Essas características de cada coisa que nós chamamos acidente. O que é acidente? Acidente é cor, continua branco o pão. O que é acidente? O gosto, continua com gosto de pão. A substância que unia antes da consagração, é a substância do pão. Ok? Com a consagração, a substância, que é algo que dá essência, que não necessariamente é físico, que une todas as características, não é mais pão, é o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Cristo. Por que Deus fez isso? Deus não pode tudo? Pode. Então ele pode trocar a substância, transubstanciar, sem tirar os acidentes. O gosto, a cor. Por quê? Você já imaginou se nós fôssemos comungar o sangue com carne? Imagina. Vocês conseguiriam? Não, né? Mas é claro que Deus permitiu, para alguns casos, depois vocês podem chegar em casa e fazer uma pesquisa, escreve lá no Google, milagres eucarísticos. Milagres eucarísticos. O que Deus permitiu? Por exemplo, lá em Bolsena, que foi um dos milagres que fez o Papa criar o dia do Corpus Christi. Bolsena é perto de Orvieto, na Itália. O padre duvidou que a Eucaristia fosse realmente o corpo e sangue de Cristo. Ele tinha dúvida. Mas era um padre bom, que ficava, não era aquele padre que é mala. Ele duvidou, mas ele pedia ajuda, ele queria saber, perguntar, porque, olha, eu não sei, eu me sinto mal. Aí ele foi celebrar a missa, na hora de consagrar, caiu sangue, né? No corporal, que hoje está lá em Orvieto, perto de Bolsena, na igreja belíssima, que eles puseram lá, que abre uma vez por ano só, onde fica o corporal, a mancha de sangue, para o padre se converter. Um outro milagre muito famoso, que é em Lanciano, na Itália também, que também na hora da celebração se transformou no corpo e sangue de Cristo. Depois foi fazer exame, era fibras de músculo cardíaco, e o sangue AB positivo, receptor universal. Todos os milagres é o mesmo sangue, tipo de sangue. Lá em Lanciano você vai ver o ostensório e você vai ver o músculo seco, assim, o músculo que transformou a hóstia. Tem vários outros milagres eucarísticos. Então, alguns momentos, visando a fé da pessoa, Deus muda também os acidentes e vira corpo e sangue de Cristo. Mas em raros casos, só para aumentar a fé. Ou então, por exemplo, acontece como aconteceu em Siena, na Itália também, que houve um terremoto, guerra, e se perderam as Eucaristias. Depois de muitos anos, as Eucaristias foram encontradas e não estavam emboloradas. Esse também você vai lá, aí você vai ver a Eucaristia conservada, que é um outro sinal que Deus usou para dizer que a Eucaristia é o corpo e sangue de Cristo. Como é que você chega à conclusão que a Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo? Estudando? Não.
Não só, você pode ler que ajuda, mas é adorando. Tanto na hora da comunhão, quanto na exposição do Santíssimo. Quanto mais tempo você ficar perto da Eucaristia, mais Deus vai infundindo a fé, a visão sobrenatural, e você vai sentindo aquilo. Tem vários relatos de ateus, que não acreditam em Deus, que entram na igreja. Agora você pensa, como é que um ateu vai entrar na igreja e ver um Santíssimo exposto e começar a chorar? Porque existe uma força sobrenatural. Vários, tem alguns que se tornaram famosos, ateus, que se converteram durante uma adoração eucarística. Nesse período que nós estamos fazendo adoração aqui, vira e mexe, vem alguém me dar um testemunho. É muito interessante que algumas pessoas, aquelas, não sei se tem algumas que estão fazendo ofício imaculado aqui 8 horas da manhã, mas, por exemplo, um dos testemunhos é de pessoas que não são muito de igreja, que na hora do trabalho começaram a querer passar aqui de frente, porque se sentiam como se fosse no céu, de ver ali a igreja e aquele canto. Um dos relatos, né? Um dos testemunhos, que a pessoa arrepiava. Por quê? Porque a presença real. Então, quanto mais você está de frente ao Santíssimo, mais você vai amá-lo. São Francisco, qual que é a outra grande chave para reconhecer Jesus na Eucaristia? A humildade. O que fez o homem dar as costas para Deus? Não é o orgulho de ser Deus? Como é que Jesus se esconde dos orgulhosos? Quando ele se encarnou, veio pobre, nasceu num coxo, uma família de carpinteiro, para se esconder. Ele não nasceu num reinado. E morreu crucificado numa cruz, cuspido, que ninguém que é orgulhoso pode imaginar que ali está o Rei do Universo. E quando ele subiu aos céus e pediu para os apóstolos fazerem a missa em memória dele, ele quis ficar num pedaço de pão, que nenhum orgulhoso pode imaginar que está o Senhor do Universo. Então Jesus hoje opta por se apresentar de uma forma discreta, humilde. Pessoas que às vezes não fazem adoração, não entendem, pensam que é o ostensório que é Jesus, né? Que é bonito, dourado, é aquilo lá que é Jesus? Porque Jesus é tão discreto, que só os olhos dos humildes podem identificá-lo. Eu precisaria de mais um outro tempo desse para falar outra parte da Eucaristia. Vamos ver se eu consigo passar aqui. Então, essa ligação com Gênesis você já tem. Agora vamos tentar rapidamente fazer a ligação com Moisés. Moisés tirou o povo da escravidão do Egito, passou pelo Mar Vermelho, seguido por uma nuvem que ficava de dia, dava sombra, de noite iluminava, e o povo passou por provações no deserto, de todas as maneiras, fome, sede. E o que Deus mandava para eles comerem? O maná, que é um pão que sustentava aquele povo durante o caminho do deserto. Engraçado que, lá em Deuteronômio, quando você armazenava o pão, o maná, no outro dia perdia. Era simplesmente para aquele dia. Depois o povo chegou até a terra prometida, né? Com Josué, tudo. Bem, no meio do caminho, Deus deu a lei. Como é que é hoje? Moisés tira o povo da escravidão do Egito, Cristo nos tira da escravidão do pecado.
essa escravidão das paixões. O maná alimenta o povo, o deserto é onde nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo no deserto. Alguém tem dúvida disso? Com essas máscaras? Não é o céu. Acaba um problema, vem outro. Nós estamos vivendo dificuldade, tristeza, depressão, tudo quanto é tipo de problema. Financeiro, doença, morte, perda. Aqui é o deserto. E assim como o povo foi colocado à prova lá, nós estamos sendo colocados à prova aqui. Nós estamos sendo colocados à prova. Se nós amamos mais a Deus ou a nós mesmos. Essa é a prova que nós temos que buscar, que nós temos que superar. Buscar amar a Deus e ao próximo, apesar das dificuldades que nós estamos vivendo. O que o povo do deserto fazia? Murmurava, reclamava o tempo inteiro. Por que você tirou a gente lá do Egito? Por quê? Lá pelo menos tinha cebola. Aqui é só esse maná, todo dia esse maná. O que nós fazemos hoje? Reclamamos. Deus nos dá tanta coisa e nós reclamamos. Quando temos dificuldade, reclamamos. Nós queremos continuar escravo do pecado. Olha como tudo é muito semelhante. Aquilo que Deus fez foi para preparar para agora. Só que, quando Jesus veio, Ele não veio falar que nós íamos ser felizes completamente nesse mundo. Ele veio nos dar a vida eterna, porque nós somos seres espirituais. Como nós precisamos de nutrir a nossa alma espiritual, o pão da vida eterna, que é a Eucaristia, é para nutrir a nossa alma, assim como nós comemos para nutrir o corpo. Então, quanto mais nós comungamos o corpo de Cristo, mais em comunhão com Cristo estamos. Santo Agostinho escreve em Confissões que ele ouviu de Deus uma inspiração que dizia o seguinte, de Jesus: Agostinho, quando você me comunga, não sou eu que sou assimilado por você, mas é você que vai se assemelhar a mim. A Eucaristia nos faz cada vez mais próximos do que é a perfeição de Cristo. Desde que nós tenhamos uma comunhão humilde, que nós deixemos o Espírito Santo agir. Então a Eucaristia nutre nos dá força para combater isso que nós estamos vivendo. Tanto comungar quanto adorar. Aqueles que são de segunda união que não podem comungar, fazem a comunhão espiritual e podem adorar. Pode ficar em adoração. Se fortalecer com a Eucaristia. Quanto mais longe da Eucaristia nós ficamos, seja da missa, seja da adoração, mais fracos nós ficamos. Mais murmurar, nós vamos murmurar. Menos protegidos nós ficamos. No deserto de Moisés, para chegar até a terra prometida, eles combateram os inimigos da terra prometida, que são os povos, amorreus, hititas. Hoje, os nossos inimigos são quem? Quem? Os demônios, a batalha espiritual. E é uma batalha terrível, forte, porque eles são fortes. E tem muita gente já pedindo. Por que aumentou o suicídio? Porque a humanidade se afastou da oração, se afastou da Eucaristia, ficou fraco e está apanhando do mal. E o demônio entra em tudo quanto é brecha. Se o pai não educa o filho na fé, e não reza, e não pede para Deus para ajudar a educar o filho, por mais que tenha sido um menino que ganhou tudo, que ganhou escola, que ganhou carro, o menino começa a usar droga, começa a casar mal, brigar, xingar, dar canseira, até morrer os pais. Porque o demônio entra na brecha que os pais não educaram para viver uma vida eucarística. Nós temos que educar a todos para ter uma vida eucarística. Eucarística. O que a Eucaristia faz? Nos une, nos dá força, nos une a Cristo, nos faz, limpa os pecados veniais, evita os pecados mortais, faz evitar pecados mortais, nos une ao corpo místico de Cristo,
antecipa o céu, quando você comunga, como se você antecipasse o céu, e nos dá força para lutar contra as dificuldades. A Eucaristia é o ápice da vida cristã. Não existiria igreja se não existisse Eucaristia. Depois que o povo chegou na Terra Prometida, eles começaram a fazer os cultos a Deus. O que o povo aprendeu? Aprendeu que quando eles erravam por inspiração divina, eles tinham que fazer expiação dos pecados, oferecer alguma coisa em troca do pecado, que eram os animais. Então, durante todo o Antigo Testamento, tinham cultos. Naquela época, padre era basicamente o quê? Um açougueiro. Porque ele ia lá, matava o animal e jogava o sangue no templo para oferecer, para Deus. E a Páscoa judaica, que é o cordeiro que eles celebravam a Páscoa judaica, que é a libertação do Egito para a Terra Prometida. Eles matavam o cordeiro, punham o sangue nas casas e faziam todas as celebrações daquela saída do povo do Egito. E depois, uma vez por ano, como é que era o templo judaico? O templo judaico tinha um átrio, tinha um espaço onde o povo e o sacerdote entrava, e tinha uma parte que o sacerdote, um cômodo, que o sacerdote entrava uma vez por ano, chama Sanctus Sanctorum, onde antigamente ficava a Arca da Aliança, com as leis, uma vez por ano, que entrava lá para expiar os pecados de todo mundo. O que São Paulo explica? O que aconteceu com o povo do Antigo Testamento? Começaram a oferecer animais, fazia besteira, oferecia animal, fazia besteira. O que os profetas falaram que aconteceram? O povo começou a ficar mala, não mudava o coração. Fala, faz uma besteirona, não, oferece lá um bezerro. Houve muito exteriorização do culto sem mudança de coração. Não muda o coração. Só culto. Aí os profetas falaram o quê? Deus está cansado dos vossos sacrifícios, esses sacrifícios exteriores. Ele quer mudança de coração. E como é que Deus fez? Olha como é que Deus é sábio. Deus mandou o seu Filho para ser o último e único sacrifício. Agora não é mais animais, é o próprio Jesus que se entregou. Como Jesus tem a divindade e a humanidade, é Deus e homem, o sacrifício de Cristo consegue expiar os pecados do ser humano de uma vez por todas. De uma vez por todas. O que é que Deus fez? Deus uniu o oferente e a oferta. Ou seja, aquilo que era exterior, a oferta, os animais, agora é uma só coisa. Em Cristo se uniu o oferente e a oferta. De uma vez por todas, Cristo se ofereceu pelos nossos pecados. Por isso que aqui no altar, quando eu celebro a missa, não é outro sacrifício, é o mesmo sacrifício de 2000 anos atrás. É o sacrifício único de Cristo. Só que, o que aconteceu? Agora não tem como nós ficar oferecendo animaizinhos. A única forma que nós temos de participar do sacrifício de Cristo, nós que somos batizados, é quando nós unimos o nosso sacrifício à cruz de Cristo. Quando nós temos dificuldade, nós unimos e falamos: Senhor, eu te ofereço. Agora não tem jeito mais de ser algo exterior, sem mudar o coração. Ah, padre, mas por que hoje o povo vai à missa, mas não muda o coração? Tem muita gente que vai à missa e chega no trabalho e na família, é terrível. Por quê? Já que Deus mudou isso, não era para ter mudado o povo?
aí é que entra aquilo que eu estou fazendo aqui, fazendo vocês esperar mais tempo. A ignorância. O povo não sabe o que acontece na Santa Missa. Não sabe que aqui vai atualizar o sacrifício de Cristo de 2000 anos para expiar nossos pecados. Não sabe que na hora do ofertório, quando você vier, você vai ofertar, claro, pode ofertar dinheiro para ajudar a igreja, mas acima de tudo, vindo na fila ou não, ofertar a sua vida, as suas misérias, os seus medos, os seus pecados. Aí o padre pega, olha que bonito, o padre pega no ofertório todas as suas misérias, seus pecados, porque aqui eu estou em nome de Cristo, faço aquele ofertório e começa a oração eucarística, e eu falo em nome para o Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, para que lave os seus pecados. Aí vocês vêm, na hora que Jesus morrer e ressuscitar aqui no altar, o que vai acontecer? Vai lavar os pecados que vocês ofereceram. Aí vocês vão para a rua, para a sociedade, outras pessoas. Essa é a mística da Santa Missa. Por isso que não tem nada a ver com o culto protestante. É algo extraordinário. O eterno toca o tempo, e aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, vai acontecer aqui. Claro que vocês não vão ver, vai ver só o pão subir e descer, mas vários santos tiveram essa oportunidade de ver misticamente Jesus morrer na cruz e ressuscitar. É algo extraordinário a Santa Missa. Não é simplesmente para sentir. Vocês não estão aqui para sentir algo. Vocês estão aqui para um rito sacrificial. Vocês vão vir para o Calvário, entregar a vida, entregar os problemas, as dificuldades, e confiar que esse sangue gerado aqui, misticamente, porque não é cruento, é incruento, vai lavar a vida de vocês, e vocês, na hora de comungar, quando vocês comungarem, ou o corpo de sangue, ou espiritualmente, quem não pode comungar, o Jesus vai tomar conta da sua vida, e você vai mudar interiormente para ser uma pessoa melhor. Você tem que se tornar uma pessoa melhor, mais amável. Como? Senhor, toma conta das minhas faculdades, de todo o meu querer, toma conta do meu coração, toma conta de mim, Senhor. Toma, Jesus, cuida de mim, toma conta do meu coração, da minha vida, me enche da tua graça, do teu amor, penetra na minha vida, me enche com teu Espírito, me purifica, Senhor, me faz estar junto de ti, me enche com teu amor. Essa é a chave da felicidade. Por isso que em Apocalipse está escrito: estarão diante de Deus somente aqueles que foram lavados com o sangue do Cordeiro. Os que foram lavados com o sangue do Cordeiro. É aqueles que participaram da Santa Missa com o desejo de mudar de coração. Eu sei que é longo, é muita coisa, mas só para vocês terem uma noção de todo o projeto de Deus. A gente vai repetindo, até vocês ficarem firmes em amar essa Eucaristia. Essa que é o ápice da fé. Que vocês possam adorá-la, tanto na comunhão, como na adoração eucarística. Assim seja.